Vamos começar o nosso tempo com um novo desafio, como classe, de estudarmos a revista baseada no livro bíblico de Gênesis. Há um desafio para nós importante porque nós devemos observar muito bem aqui o livro de Gênesis. Não é só o livro dos começos, não é só pensarmos nas origens, que nós vamos ver de uma série de coisas, mas entendemos que, de certa maneira, de 1 até 12 dos capítulos de Gênesis, vemos ali de maneira embrionária todo o desenvolvimento do que vai acontecer e se dá em todos os livros da palavra de Deus. Muitas das verdades alicerçadas de Gênesis de 1 a 12 estão afirmando a maneira como os demais autores olham para as suas vidas, olham para a sua situação, olham para o futuro, para as promessas de Deus. Gênesis é um livro importante, não só para nós que temos a perspectiva e a maneira de olharmos para o criacionismo bíblico, entre alguns outros grupos religiosos que vão falar da criação, entendendo um ser acima, pode ser parecido com Deus ou não. Então são religiões que pensam na criação a partir de uma divindade, contra a teoria da evolução, que é uma outra maneira de se entender, e cremos erradamente a existência do ser humano na Terra, a existência do próprio planeta e do universo. Gênesis, desafio você a ler, a estudar esse livro, a mergulhar nele e a buscar na perspectiva do que ele nos ensina, as realidades e as verdades que ele traz para nós. Entendemos isso de uma maneira muito piedosa, devemos pensar nessa realidade de buscarmos o Gênesis para a realidade e para a vida de cada um de nós. Antes de começarmos propriamente a nossa lição, vamos orar. Senhor Deus, quero agradecer e louvar ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos dá. Peço a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê a direção para abrirmos a tua palavra, principalmente no livro de Gênesis, e absorver os ensinamentos. Sabemos o quão rico ele é, quão detalhado ele é, a maneira também tão criativa que Moisés o escreveu, de uma maneira, podemos até pensar de um olhar literário, como realmente um livro com uma estrutura muito complexa, bonita, que ele escreveu, pela capacidade que o Senhor lhe deu. Mas acima de tudo isso, entendemos a importância de cada palavra que o Senhor disse, falou e ensinou a Moisés para que ele registrasse, e assim termos esse registro fidedigno da tua palavra e da tua verdade e aquilo que o Senhor fez, naquilo que concerne a nossa lição hoje, a criação que o Senhor nos deu. Agradecemos pela tua palavra e eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. A revista, na verdade, vai nos desafiar a pensarmos a respeito aí do princípio, Gênesis capítulo 1 e verso 1. Não sei o quanto você já parou para pensar na importância que esse versículo em si ele tem, o quão ele é forte. Algum tempo atrás eu desafiei vocês a lerem o material do Francis Schaeffer sobre Gênesis, tempo e espaço, no tempo e no espaço. E algo de maneira muito primorosa, ele gasta quase um capítulo todo trabalhando essa questão no princípio Deus. Como traz para nós esse versículo. E aí você pode pensar e ver, temos em português e temos também no hebraico, como Moisés escreveu. Então você pode fazer a sua leitura, lembrando que o hebraico você vai começar do lado direito, indo para o lado esquerdo.
embora aí na transliteração do versículo, fazemos como nós escrevemos em português. Mas a gente lê, pensando aí a partir principalmente aí do verso anterior e como ele está colocado para nós. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Literalmente aí no princípio criou Deus os céus e a terra. Literalmente dessa maneira, primorosa dessa maneira. Então, Francis Schaeffer, na verdade, ele nos faz pensar na importância disso. Por quê? Porque ele diz que essa é a realidade da criação. Essa é a realidade que introduz este mundo a nós. É dessa maneira que Moisés começa a escrever a realidade do plano de Deus sendo concretizado. Do plano em que Deus concebeu e estabeleceu antes da fundação do mundo, antes de existir. Então entendemos essa verdade, que esse princípio na verdade é o começo de todas as coisas. Não é o começo de Deus, Deus já existia. O Deus triuno já era existente. Entre eles já existia todo o relacionamento do amor, do cuidado. Deus não era um ser solitário. Deus existia, Deus entre si conversava e estabeleceu um plano da criação do homem. Dessa maneira, o que nós percebemos? O que é que Gênesis traz para nós? No princípio, ou seja, a partir desse momento, a história e a própria história de Deus vai modificar. A partir de Deus começar a sua criação, o próprio Deus se coloca numa posição de que o seu plano vai ser executado, ele deixará de existir só ele em todo o universo. Deixará de existir somente ele. Coisas existirão. A partir do ato criador de Deus existirão coisas. Mais e melhor do que isso, Deus terá alguém, uma família constituída de uma raça que ele mesmo vai construir e criar com o seu plano, a sua vontade, e vai estabelecer então para toda a eternidade um relacionamento com esse povo, com essa família que são os salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas então esse é um fator para nós importante de entendermos que há um não tempo, algo atemporal em que somente Deus existia e que nós não temos a capacidade cerebral, mesmo os mais inteligentes, de entender como pode existir algo como não tempo. A falta de espaço, a falta de tempo, a não existência disso. Mas existe um ser que controla e que vive nessa situação como Deus viveu até esse momento de Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou. E esse é um versículo para nós que nos traz essas verdades importantes. Por quê? Porque séculos depois, mesmo Satanás influenciando pessoas, mesmo o homem se distanciando tantas e tantas vezes de Deus ao longo dos séculos, é realmente 1859 que vem um homem e um livro e ele revoluciona a maneira de pensar da raça humana de maneira geral. Uma conquista do inimigo. Por quê? Porque até então, alguns podiam não crer em Deus, ou simplesmente rejeitar Deus, ter dúvidas quanto a uma série de coisas acerca desse mundo, ou atribuir a criação desse mundo e de uma série de outras coisas a outros seres. Há muitas mitologias falando dos seus deuses, a maneira como criaram o homem, de que maneira homem e mulher vieram a existir. Alguns são realmente parte de uma relação
até de infidelidade de um Deus com uma outra deusa que não era a sua esposa, e assim gerar a raça humana, tudo realmente baboseira que Satanás inventou há séculos e séculos atrás. Mas quando Darwin publica a origem das espécies, há uma grande mudança a partir dali em toda a história humana, na maneira de pensar, na educação, e vai envolver até mesmo a própria igreja. O próprio criacionismo vai estar agora em xeque pelos próprios crentes, que para ter uma resposta científica acabam cedendo pontos para a origem das espécies, ou para a chamada teoria da evolução. Então, o que nós pensamos e o que nós vemos nesse sentido, o que é que Deus estabeleceu, e aí podemos pensar e observar e entender aquilo que Deus nos coloca. Deus criou. Importante isso, é Deus que cria, e quando nós pensamos na criação, nós temos que entender que Deus criou do nada, não existia nada. A lembrar de Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, ou que os planetas, pela palavra foram criados, e essa é uma expressão para nós que deve ser realmente de muito interesse, essa criação que existe, o que nós vemos e o pouco que nós sabemos sobre o nosso planeta e sobre o universo, podemos dizer tudo isso é criado pela palavra de Deus. Mais tarde João vai escrever sobre ao Senhor Jesus e vai dizer: no princípio era o verbo, ou a palavra, o logos. Então, podemos pensar nesse sentido, que essa é uma criação que Deus cria a partir do nada, do vazio. Nós não conseguimos entender, porque toda a nossa criação ela é a partir de algo. Talvez possamos pensar, e Francis Schaeffer vai trabalhar um pouco essa questão de uma comparação com o artista, embora o artista sempre vai usar recursos, mas ele tem uma imaginação. E aí nós vemos alguns desses filmes que vão surgindo por aí, com seres de outros mundos. É uma criação, podemos colocar isso, uma certa criação a partir realmente da concepção, da visão interior que aquele artista tem, que aquele diretor tem, aí ele vai projetar aquilo. Deus fez isso, Deus pensou todas as coisas e criou. E vamos ver que isso realmente vai sendo feito, pela palavra de Deus. E aí então essa comparação que o próprio autor da revista nos traz, entendendo o que a Bíblia diz e o que a teoria da evolução nos diz. Primeiro entendemos que a criação foi planejada com um propósito, que é diferente daquilo que a teoria da evolução nos coloca. A natureza evoluiu por acidente ou por acaso. Essa é a posição deles. Realmente eles vão dizer, não pode dizer como isso. A teoria mais aceita é a chamada do Big Bang, mas mesmo essa, ou seja, são coisas existentes que se batem, que causam um grande estrondo, mas é a partir de coisas que já existem. Ou seja, de coisas tão simples gerando coisas tão complexas, totalmente contrário da Bíblia. Um ser extremamente complexo que é o nosso Deus cria coisas bem mais simples, que é a criação, o planeta, as coisas do planeta, o homem e a mulher, coisas bem mais simples diante da complexidade e da maravilha que é o nosso Deus. Mas também vemos coisas que foram, de certa maneira, trazida para nós, que a Bíblia diz: coisas vivas foram feitas separadamente, cada uma a partir da sua espécie. E a teoria da evolução, todas as coisas vivas originaram-se de uma forma viva simples através da evolução. Se você não viu, veja o vídeo do professor Adalto, que ele vai falar bastante sobre essa questão.
quase que absurda da teoria da evolução, de que coisas simplórias vão gerar coisas extremamente complexas como é o próprio corpo humano. A Bíblia diz que o homem foi uma criação especial de Deus, diferente dos animais. A teoria da evolução nos coloca dizendo que o homem é somente mais um animal que evoluiu de outras criaturas semelhantes, primatas. Tremendamente absurdo ver a grande diferença que existe entre o homem e uma série de outros animais. E se existe nesse caso evolução, se o homem evoluiu, por que não há outros animais evoluindo? O avatar, em certo sentido, pode ser uma espécie de evolução do homem, uma possibilidade do homem a evoluir. Os próprios X-Men é uma espécie de pensamento evolucionista, dizendo de que maneira o homem pode evoluir, como ele pode, embora tudo isso é mera ficção, nada disso vai acontecer. Ninguém vai ter olhos de fogo, ninguém vai fazer tempestades acontecer, ninguém vai ter um corpo revestido como o Logan tinha. Não vai existir. Vemos o trabalho da criação de Deus feita, terminada e concluída em 6 dias. E a teoria da evolução diz que são milhares e milhões de anos e que foram necessários para que isso acontecesse, para que chegasse onde está. E essa natureza perfeita de Deus, criada, tornou-se sim naquilo que entendemos a queda, trazendo caos, deteriorando por causa da desobediência de um homem. E ao contrário, a teoria da evolução dizendo que a natureza está se tornando melhor, perfeita, por mudanças evolutivas. Então, só por alguns desses pontos podemos ver como são totalmente diferentes e como são irreconciliáveis as posições entre a Bíblia e a teoria da evolução. Não podemos pensar nisso, não podemos aceitar essas questões a respeito dessa situação. E voltamos sim, pensamos sempre novamente, como o autor de Hebreus capítulo 11, verso 3, nos faz entender a respeito dessas verdades acerca de que pela fé cremos que Deus existe, que as coisas vieram a existir pela palavra de Deus, e que podemos observar essas verdades para nós. Então, o que é o grande desafio para cada um de nós? Lembrarmos que aquilo que você crê, aquilo que você reconhece como verdadeiro sobre a criação, determina o que você vai pensar sobre Deus. Se você tem certas dúvidas sobre a criação, sobre aquilo que Gênesis, de maneira bem sucinta, relata, e que ao longo da Bíblia outras verdades vão sendo acrescentadas sobre isso, mas lembrando que a Bíblia não é um livro para falar sobre todas as origens, a maneira como tudo isso veio. Ele simplesmente vai falar que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Quanto mais você estudar a palavra, quanto mais você for lendo as verdades de Deus, mais você vai exatamente entender que as suas dúvidas receberão soluções. Talvez não todas de uma vez, mas à medida que você vai lendo e estudando, você vai observando essas verdades. Deus criou todas as coisas a partir do nada, ou que é sempre dito ex nihilo, essa é a grande verdade que traz para nós. E o que nós pensamos? Aí a Bíblia diz, verso 2, que a terra era sem forma e vazia. Isso gera, sim, traz uma maneira de nós entendermos, quando nós pensamos nessa verdade, que quando Deus começa a criar e vê o planeta na formação das coisas, aquilo que primeiramente era a terra, quando Deus a cria, o que nós vemos? Ele diz que ela era sem forma e vazia. Então, para nós entendemos, ela era simplesmente uma grande massa que não tinha as coisas delineadas, não tinha o enchimento que nós vemos
aí cremos, claro, que o que nós temos hoje é diferente do que era lá no início, até pelo menos até Noé. A Terra, ela tem uma grande diferença em termos da sua formação, porque o dilúvio trouxe uma maior deformação a este planeta. Mas muitas coisas, ou quase todas as coisas ainda estão aqui, do que foi o mundo pré-diluviano para o mundo pós-diluviano, o pós-dilúvio. Mas isso é importante, esse versículo, por quê? Porque existe uma chamada teoria do caos, que diz que a Terra tornou-se sem forma e vazia. Agora, ao que eles atribuem isso, ao que eles querem dizer isso, essa teoria do caos é entendida por eles dizendo que a Deus levou, depois de ter feito a primeira parte, de colocar o planeta ainda sem forma, Satanás e os seus anjos se rebelaram e foram expulsos e vieram para a Terra. E aí então a tentativa de conciliar exatamente com a ideia científica veio e acabou sendo destruído, e Deus levou milhares de anos para depois então voltar e começar a dar forma à Terra. Mas se nós entendemos, nós podemos muito bem saber que o diabo e os seus anjos não eram criados ainda. Eles não existiam ainda. Quando há a criação, os 6 dias da criação e o 7º no descanso, nos primeiros dias não existia anjos, só existia Deus. E Deus foi criando, somente Ele, o Deus triuno. Embora a Bíblia não nos dê uma certeza absoluta de quando os anjos foram criados, mas cremos que eles foram criados a partir no princípio, ou seja, antes desse, no princípio os anjos não existiam. Cremos que eles foram criados provavelmente no 4º dia, junto com todos os luminares. Jó nos dá um pouquinho dessa perspectiva a entendermos essa verdade. Mas entendemos que não é dessa maneira. O mundo realmente foi criado. Não por um Big Bang, não ficou eras e eras, séculos, milênios ali de maneira informe até que Deus viesse novamente fazer alguma coisa, como se Deus tivesse que refazer o seu plano. De jeito nenhum, isso não existe, isso não é a verdade, não há uma sustentação. Existem vários autores bíblicos comprometidos com a verdade da palavra de Deus que têm escrito sobre essa realidade, de usar argumentos bíblicos para mostrar que essa teoria do caos ela não se sustenta na palavra de Deus. Isso, infelizmente, é uma tentativa, né, de crentes, de evangélicos, de professores de seminários, de tentar conciliar a chamada perspectiva da idade muito antiga da Terra, da velhice da Terra, com a criação. Então acabam criando essa ideia, né, da teoria do caos. Mais à frente a gente vai falar de uma outra realidade acerca disso. Por quê? Porque aí vem essa pergunta: qual é a idade da Terra? Ela é nova ou ela é velha? A perspectiva criacionista bíblica diz que a Terra ela é nova. Pensando realmente da expulsão de Adão até os dias de hoje, estamos aí em torno de 5 a 6 mil anos na Terra. Então é mais ou menos essa a idade da Terra. De Jesus para cá estamos em 2020, 2000 e poucos anos. Aí só vamos tentar lembrar de Abraão até o Senhor Jesus, 2100 anos. Provavelmente entre Abraão até Noé em torno de 1500 anos, de Noé até Adão, aí em torno talvez também de 1500 anos. Então, chegamos mais ou menos nessa colocação de que a Terra realmente é nova. É a teoria da evolução que crê e olha, baseado nos seus
métodos científicos de avaliar as coisas, achando que a Terra ela é muito velha, que ela tem bilhões de anos e que o homem chegou a ser como ele é depois de milhões de anos evoluindo. Nada disso está com a palavra. A Bíblia realmente nos coloca outra verdade. O homem já veio para a Terra com capacidade. Adão era uma pessoa extremamente inteligente, ele e Eva. Eles pensaram e agiram com muitas coisas sem ter realmente bases de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó que lhes ensinasse. Eles foram aprendendo por conta própria. Essa é a realidade. Entendemos que o nosso planeta ele é realmente novo. Talvez as formas que nós vemos hoje, que a teoria da evolução, os cientistas evolucionistas pegam, são extremamente, podemos dizer, até certo ponto contraditórios. Podemos levantar dúvidas acerca dessas colocações aí sobre carbono 14 ou alguns outros métodos de datação. Mas podemos entender, podemos crer realmente que a Terra é nova. Aí por que que se fala isso? Se fala, na verdade, e para nós a importância disso é entender realmente que esse relato que nós cremos da palavra vai influenciar como você vai interpretar o resto da Bíblia. Por quê? Porque alguns vão pegar essa ideia da Terra Velha, juntando com a teoria do caos, pensando sobre os anos, os dias. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Que dias são esses? Vários autores bíblicos, e alguns até realmente muito crentes, podemos dizer, criaram a teoria do dia-era, ou seja, que cada dia significa mais ou menos 1 milhão de anos, talvez. E aí a gente pensa, quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Seu Deus precisa de tanto tempo assim para criar? Ele precisa levar tantos séculos para criar? Será que toda essa complexidade que nós vemos na vida animal, na vida vegetal, nos seres do mar, nos seres do céu, nos astros, a parte astronômica que existe no próprio homem? Pensar, poxa, mas para criar o homem com toda essa complexidade, o homem está aí, os cientistas estudando o homem há séculos e não conseguem entender todo o mecanismo dele. Claro que Deus deveria ter gastado muito tempo para criar o homem, todas aí as formas e faz e refaz, até chegar a essa beleza que somos nós. De jeito nenhum. Deus poderia ter simplesmente dito assim, tudo criado. Ponto. Em 1 segundo, tudo estaria pronto. Mas há uma razão para os 6 dias e o 7º dia. Estabelecer o tempo, manhã e tarde, as horas, o que nós entendemos, e é realmente olharmos, isso vai influenciar como nós vamos lendo a Bíblia. Esse relato é fiel, é verdadeiro. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criativo, que fez todas as coisas, que pensou todas as coisas. Não precisamos ter medo de entender, nem vergonha de entender que Deus criou todas as coisas. Como relatados aí por Moisés, aí em Gênesis 1 até 2, capítulo 6, que vai envolver bem a questão do que aconteceu em cada dia da criação. Então, pense nisso, porque se você pode olhar para um Deus que não teve capacidade de criar as coisas em 6 dias e 24 horas, então você vai ter dificuldade de entender um Deus que abre o mar e faz uma multidão passar a pé seco de um lado do outro da margem, como vemos no Êxodo. Ou de um Deus que consegue parar o planeta para que Josué vá guerrear e faça vencer. De um Senhor que diz para o vento pare, para as águas acalmem-se.
ou que ora e pega ali alguns pães e alguns peixes e transforma em comida para mais de 15 mil pessoas, talvez. Esse é o nosso Deus. Ele tem esse poder. Para nós isso é algo importante, para você tem que ser algo importante. Aí essa frase do Lutz aqui diz: que tipo de Deus seria qualificado para ser a causa de tudo que sabemos acerca do universo? Há muitas mitologias, há muitas histórias por aí acerca da criação. Muitos povos indígenas, sejam os nossos aqui na Amazônia, ou nas Américas, ou os da África, ou os da Ásia, eles têm as suas histórias de como eles surgiram, de como esse mundo surgiu, de como o homem surgiu, de como as encrencas surgiram entre a divindade e o ser criado. Existem dezenas, muitas das vezes pode ter certas semelhanças, e até mesmo as mais antigas terão alguma semelhança com o relato bíblico. Mas vamos lembrar o fato de Moisés ter escrito, talvez depois de que alguns desses livros, esses achados já tinham sido escritos, não significa que ele copiou, de jeito nenhum. Que ele se baseou porque era um homem inteligente, tinha estudado, tinha uma grande biblioteca talvez lá no Egito, grandes sábios, eruditos que foram falando, e ele foi então criando a sua história do Gênesis, de como todas as coisas aconteceram. De jeito nenhum. Podemos entender que a realidade da escrita de Gênesis é para dar ao povo, depois de 400 anos, longe da terra de Canaã, sob a influência do panteão, daquele mundo de deuses do Egito, que influenciaram as pessoas, e nós vamos ver isso exatamente depois na peregrinação do deserto, como essa cosmovisão da religião egípcia continuou naquele povo, ao ponto de que todos eles morreram no deserto. E a construção realmente, e os detalhes da criação, de certa maneira para mostrar que os deuses do Egito são inferiores ao Deus verdadeiro. Então, aí concluímos com aquilo que o próprio Lutz coloca, olhar e pensar: eu creio num Deus com um poder espantoso, que criou todas as coisas. Aí podemos ver simplesmente na formação de um raio, em que nuvens carregadas batem e formam essa descarga elétrica. Há poder. Mas tantas outras coisas podem revelar o poder de Deus. Simplesmente de lembrar que Deus criou as coisas. Pense no ar que nós respiramos, pense na água, pense nos animais, pense nas árvores, nas suas espécies, ao poder de Deus ao criar cada uma dessas coisas. Cremos num Deus que possui inteligência, porque toda a criação, ela coopera, ela tem propósitos, ela tem interligações, ela tem relações. Manhã, tarde, noite, sol, lua. Já parou para pensar no relato de Gênesis que diz que começa dizendo: haja luz, mas o sol só é criado dias depois? Como existia uma luz se não existia o sol? A teoria da evolução sempre vai pensar, e os cientistas sempre pensam, que o nosso planeta existe, tudo existe por causa do sol. Um pouquinho mais perto do sol, um pouquinho mais distante, ou seríamos consumidos pelo fogo, ou morreríamos congelados, não existiria vida porque seríamos gelados. Então o planeta está exatamente na sua rotação, dentro da quilometragem necessária para ter toda a vida que nós temos aqui. Nem queimar, nem congelar. Mas, quando é que existiu o sol? O quarto dia.
olhar essa inteligência e pensar que Gênesis 1, 2 tem uma relação com os dois últimos capítulos de Apocalipse. Se há um Deus poderoso, se há um Deus inteligente, um Deus que existe fora do tempo, na criação, vamos pensar então e aceitar tranquilamente os dois últimos capítulos, né? De vivemos numa nova Jerusalém, numa nova terra recriada, um novo céu, o céu na verdade existindo por causa da presença de Deus na nova Jerusalém, que é a habitação de todos os salvos para a eternidade, com uma terra reconstruída. Se Deus não é capaz de criar, então a promessa do que será também é de um Deus não capaz. Mas nós cremos num Deus com poder, num Deus inteligente, um Deus que existe fora do tempo. Lá no futuro não terá mais o sol. A luz do Cordeiro, a lâmpada, que é o Senhor Jesus Cristo, iluminará e dará luz para nós. E nós viveremos debaixo da luz do nosso Cordeiro. Então vamos pensar na importância de Gênesis para a nossa vida. De que maneira isso traz realmente a você condições de adorar melhor a Deus. De você olhar a criação com outros olhos. De você ver uma noite estrelada, de você ver uma tempestade, de você ver um dia ensolarado, de você contemplar um animal, de você contemplar uma árvore, de você olhar o ser humano de um lado ou do outro e ver como o nosso Deus é poderoso, como ele é criativo, como ele agiu com inteligência na criação de todas as coisas. Mas é um Deus que está fora do tempo, existiu antes, e sempre existirá. A partir de no princípio, agora ele existe em relação e em relacionamento a todos nós. Então tome tempo, leia isso, se maravilhe com as descobertas de ver essas verdades que estão aí, estão reveladas para nós. Saboreie isso como o presente de Deus para a sua vida, no sentido de fazê-lo adorar, depender e seguir ao Senhor com fidelidade, obedecê-lo, porque Ele é esse Deus Criador. E que essa criação foi feita para nós, homens. Embora o pecado aí tenha feito seus estragos, mas podemos olhar e aproveitar essa natureza. Temos essa responsabilidade de cuidar desse planeta, porque a ordem dada a Adão continua sendo para nós. Deus não mudou isso. Devemos governar, cuidar de todo o planeta. Que Deus abençoe a sua leitura e o seu tempo com o livro de Gênesis. Leia todo o livro, não só as leituras que aí são mencionadas toda semana, mas procure durante esse tempo ler todo o livro de Gênesis, de maneira que você vai aprender verdades acerca realmente desse Deus, e vai descobrindo a maneira também tão literária, trabalhada de uma maneira muito artística por Moisés. Vamos vendo aí como ele vai fazendo isso. O desafio você é descobrir alguns elementos que compõem essa engenhosidade da construção literária de Moisés. Então, desafio você leia e vai descobrindo essa maneira como Moisés construiu o seu livro e nos apresenta ao livro de Gênesis para nós. Deus nos abençoe.